Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu fui recebido lá na Boa Viagem, muito discurso, muita coisa, e eu vi uma vela grande, muito acesa, muito bonita, um círio mesmo. Então me deu essa inspiração. Ó, gente, eu quero ser como uma vela, eu quero me acabar. É tanto que, há uns anos atrás, eu fiz o convite de Natal para como é que não é convite não, a minha homenagem de Natal para os outros, o cumprimento de Natal, bênção de Natal. Eu fiz justamente com duas velas, uma vela grande, que é aquela quando eu cheguei, e outra vela assim acesa, e as duas, porque eu prometi quando cheguei que eu ia ser como aquela vela, que ia querer queimar até o fim, mas desgastando em benefício dessa igreja de Belo Horizonte. Ele veio para Belo Horizonte ser auxiliar de Dom João Rezende Costa. Aí o bispo auxiliar visitava os padres, fazia crisma, e eu ficava encantado com a simplicidade dele. E aí nasceu uma amizade muito grande. Dom Serafim foi eleito bispo 1 ano e meio depois de mim. Veio para Belo Horizonte como bispo auxiliar de Dom João Rezende Costa. Aqui ele passou alguns anos até que chegou o tempo em que faleceu o Papa e veio o sucessor, que agora é São João Paulo II. João Paulo II veio a Belo Horizonte quando Dom Serafim era bispo auxiliar. Ele ficou encantado com Dom Serafim, com o jeito de Dom Serafim. Então, logo depois, promoveu Dom Serafim a arcebispo coadjutor com direito à sucessão. Dom João considerava Dom Serafim como um filho muito, muito querido, né? E nenhum fazia nada sem ouvir o outro. Havia um entendimento muito grande, um acolhimento dos bispos, do arcebispo Dom João e do bispo auxiliar Dom Serafim, em relação a todo o clero, né? As portas sempre abertas, todo problema era discutido com os padres, numa sintonia muito grande. Dom João é uma pessoa impressionante. Ele me dava uma liberdade muito grande e fez com que eu criasse a universidade, né? Foi inspiração dele, ele todo, mas a Universidade Católica, fui eu que a fiz nascer de certa maneira. E ela foi aí por tantos e tantos lugares, com um nome, graças a Deus, maravilhosamente respeitado. Quando ele chegou e assumiu a Universidade Católica, que era só na Praça da Liberdade, talvez 600 alunos no máximo, e depois a coragem, juntamente com Dom João, e juntamente com a inspiração e talvez com as bênçãos de Dom Cabral, de transferir a universidade para o campus Coração Eucarístico, aquilo foi uma ousadia muito grande e ele sempre tratou aquilo com muito carinho. A PUC Minas tem muito a ver com Dom Serafim. A presença dele aqui foi marcante, decisiva. Esta grande universidade, ela foi um dia pequena,
mais corajosa e audaciosa. É exatamente esse o tempo de Dom Serafim. Ele soube imprimir à universidade uma dinâmica tal que ela pudesse, de fato, se abrir para ser no futuro uma grande universidade. Ele sempre tratou a PUC e ele sempre disse isso, que a PUC era uma filha que ele tinha. Você perguntar para ele qual foi a grande paixão da vida dele, ele vai falar com você que a grande paixão foi a PUC. Talvez ele não fale isso para as outras pessoas, mas para mim ele já disse e eu sei disso, nós da família sabemos disso. Ter acontecido a universidade fez com que todas essas outras coisas acontecessem. Isso me valeu demais. Primeiro porque eu me sentia útil, me sentia sacerdote, me sentia estimado, me sentia ajudando os outros, me sentia doando a minha vida, fazendo uma fundação para ajudar os estudantes pobres, e é tudo isso. Dom Serafim, como pôde estudar, e até com a ajuda financeira também da Arquidiocese de Diamantina, ele viu um meio de retribuir essa oportunidade que ele teve por parte da igreja de fazer o mesmo aqui em Belo Horizonte com estudantes que tinham vontade de fazer o grau universitário e não tinham condição financeira. Então, quando o pai dele faleceu, Dom Serafim pegou tudo que tinha sobrado como patrimônio da família, que tocava a ele vendeu tudo aquilo e criou um fundo para financiar o estudo superior de alunos carentes. Tudo que Dom Serafim pega vai para frente. É verdade. Com toda simplicidade, a gente vê essa figura assim, boa, essa figura carismática, intuitiva, que atrai os outros, que fala muito bem, tem um poder de comunicação excelente. Dom Serafim é um homem da comunicação. Ele sempre teve uma visão um pouco à frente da importância dessa cultura da comunicação, dessa percepção não só da utilização dos meios de comunicação, mas dessa conectividade entre as pessoas. E uma das coisas assim, que me chamou a atenção logo em Dom Serafim, foi que ele valorizava muito a participação dos profissionais leigos na comunicação da igreja. Então, a gente trabalhava com muita liberdade, porque ele tinha muito apoio dele e ele confiava no trabalho dos profissionais. Então, ele sempre dizia, olha, nós precisamos chegar às pessoas usando os modernos meios de comunicação, mais do que simplesmente ficar dentro de templos fechados, porque as pessoas estão do lado de fora. O anúncio de Jesus é para o mundo todo, é para fora principalmente. Esse império midiático da arquidiocese que corresponde, que compreende as emissoras de rádio, a TV Horizonte, tiveram um grande impulso justamente por essa visão que ambos tinham, Dom João e Dom Serafim, da utilidade desses meios para pregar o evangelho a toda criatura, como foi a tarefa que Jesus Cristo deixou para a igreja. Nós tínhamos o departamento, o setor de internet, que cuidava do site. Nós tínhamos um programa de rádio, um programa de televisão e a assessoria às pastorais. Então, durante o nosso tempo lá, o Projeto Pastoral Construir a Esperança, que foi uma experiência modelo, inclusive, também para outros países, de evangelização urbana. O projeto ele partiu de uma experiência muito boa, bonita, que foi um levantamento feito, uma pesquisa feita junto dos fiéis todos,
com as mais diversas perguntas. E o pessoal ia respondendo. A partir dessas respostas é que nós fomos montando, vamos dizer assim, né? Tinha 3 objetivos básicos, fundamentais, que era a questão da espiritualidade, né? A questão da vivência comunitária, porque a igreja é eminentemente uma igreja de comunidades, né? E a questão social. O cardeal Dom Serafim, como terceiro arcebispo de Belo Horizonte, conduziu essa igreja para ultrapassar o limiar do ano 2000 e a introduziu no terceiro milênio. E ele realizou isso com muitos legados, seja na consolidação da presença e da atuação da Arquidiocese de Belo Horizonte no cuidado social, na comunicação, na educação e na cultura, mas de modo muito especial com a evangelização. Refiro-me ao grande legado inspirador do caminho que continuamos a fazer hoje a partir da primeira Assembleia do Povo de Deus com o projeto pastoral Construir a Esperança. Eu acho que a gente é instrumento. Eu nunca pensei que ser cardinal é chegada. A gente se torna instrumento de estar mais perto da igreja, estar mais à disposição da igreja e, de certa maneira, dizer: estou aqui, o que precisar de mim, e hoje eu não faço outra coisa senão ajudar quem precisa. Outra coisa também de que ele participou, mas o arcebispo ainda era Dom João Rezende Costa, foi a vinda do Papa São João Paulo II, né, hoje santo, que deixou suas marcas aqui, não só no carinho do povo brasileiro, ele sempre se referia a esse carinho com que o brasileiro o acolheu, principalmente em Belo Horizonte. Então o Papa passou a chamar Dom Serafim de Belo Horizonte. Pouco depois que João Paulo esteve aqui e Dom Serafim foi promovido a arcebispo, o João Paulo II o nomeou cardeal. Então, Minas não é sede cardinalícia, não. Então, Dom Serafim só foi nomeado cardeal por causa da pessoa. Num momento celebrativo como este, não se improvisa. É a síntese de uma história, de alguém que respeitou e continua respeitando o seu lema episcopal, a sua vida. Serafim e Ustael, quer dizer, Serafim junto do Senhor. Eu não tenho mais nada para desejar de coisa para acontecer. Tudo já aconteceu. Agora, o que a gente continua a fazer, para mim uma alegria muito grande, é levar Deus ao coração das pessoas. E graças a Deus, Deus me dá isso de chegar com bastante facilidade ao coração das pessoas. E não sou eu que chego, eu levo o sentido de ser cristão, o sentido de uma família, o sentido de ser bom, o sentido de não ser egoísta, enfim, isso resume tudo o sentido de ser feliz.